E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão do primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2019, mais especificamente falando da questão de número 45. E para resolver essa questão, a gente precisa ler ela primeiro. E ela fala o seguinte: resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão U. Então a gente tem resistores ômicos que são idênticos e eles estão sob a mesma bateria. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Olha só, para a gente poder começar a analisar essa questão, a gente precisa lembrar da lei de Ohm, que U vai ser igual a R vezes I. Analisando de forma total, o circuito que tiver a maior resistência vai apresentar a menor corrente elétrica. Então, a gente precisa calcular nesse problema a resistência equivalente de todo mundo e ver quem tem o maior valor. Só que isso aqui costuma confundir muito vocês, porque vocês não sabem, na maioria das vezes tem muita dificuldade de calcular a letrinha. Então, para isso, existe um método alternativo que eu vou usar para resolver essa questão, que é o seguinte: a gente vai supor valores. Luiz, como assim supor valores? A gente vai inventar valores. Isso serve para as questões de circuito, onde a gente tem um valor que a gente não sabe, de U e de R. Mas você tem que respeitar esses valores que você inventou. Você pode inventar qualquer valor. Vai dar certo para qualquer valor que você invente, ok? Nesse caso, eu vou estar inventando que o valor de R vai ser 100 ohm, porque 100 é um número bonitinho. E U vai ser 1000, ok? E normalmente quando eu divido 1000 por 100, dá um valor exato, ok? Eu busquei utilizar números que são divisíveis na maioria das vezes e dão bons resultados, ok? Mas vocês podem colocar qualquer valor que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar R igual a 1, U igual a 1, também serve, tá bom? Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Então, eu vou supor que o meu R é 100 ohm e o meu U vai ser 1000 volts. E a partir disso, a gente vai resolver a questão, ok? Olha só, a gente agora precisa calcular a resistência equivalente de cada um desses circuitos. E esse é o nosso segundo passo, calcular a resistência equivalente de cada circuito. Vou pegar aqui o nosso primeiro circuitinho, vou deixar ele pequenininho aqui. E como ele é todo em paralelo, a gente pode calcular a resistência equivalente desse circuito da seguinte maneira. A resistência equivalente desse circuito, pelo fato de todas as resistências serem iguais, é dada por R sobre N, onde R é o valor de cada resistência e N é o número de resistências iguais. R, a gente falou que vale 1000. 1000 não, vale 100, né? Desculpa. R vale 100 e N vale 4. Então, isso aqui vai dar 25 ohm, ok? Feito a resistência equivalente do primeiro, vamos para o segundo. A gente vai ter o seguinte nesse segundo. Deixa eu abaixar aqui o terceiro passo. No segundo circuito, você tem 3 partes em paralelo, só que nessas partes que estão em paralelo, os resistores estão em série entre si. E se cada um aqui, olha só, se cada um aqui vale 100, a gente tem que, em uma associação em série, a resistência equivalente você tem que somar. Então, nesses dois caras que estão em série, o valor da resistência equivalente vai ser de 200, porque é 100 mais 100. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever esse circuito da seguinte forma. A gente vai reescrever esse circuito como aqui embaixo 200 ohm, aqui embaixo 200 ohm e aqui em cima 200 ohm. Ok? Gente, vocês podem fazer essa substituição de circuito, porque a gente trocou 2 caras que estavam em série, que valiam 100 cada um, a gente calculou a resistência equivalente, somando, deu 200.
substituiu. Agora a gente tem uma associação em paralelo, todo mundo tem 200 e tem o mesmo valor. A gente pode usar a mesma expressão. Resistência equivalente vai ser R, que vale 200. Quantas resistências são iguais? 3. Agora não deu um valor bonitinho. Mas se vocês fizerem a conta, vai dar 66,66. Vai dar uma dízima periódica isso aqui. Mas sem problema. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio para o 3. Vou pegar aqui o circuito 3 e vamos lá fazer. Vou dar uma baixada aqui novamente nas coisas. Circuito 3. Se vocês olharem, a gente tem 2 resistores que estão paralelos entre si e depois eles estão em série com um outro. Quando eles estão em paralelo e se eles são iguais, a gente pode usar aquela expressão. REC vai ser igual a R sobre N. Nesse caso, a gente tem 2 resistências iguais. E o valor de cada resistência é 100. O valor de R vai ser 50. Essa vai ser a resistência equivalente para esses 2 caras em paralelos. Agora a gente precisa substituir eles. A gente vai ter então um circuito que vai ser o seguinte. Uma resistência vai ser 50 e outra vai valer 100. 100 porque esse foi o valor que a gente inventou. Como elas estão em série, a resistência equivalente do circuito total vai ser a soma de 50 mais 100, 150 ohm. Beleza? Vamos aplicar o mesmo raciocínio para o circuito 4. Para o circuito 4, ele vai ser o mais dificinho. Circuito 4, a gente tem aqui em cima, se vocês olharem direitinho, 3 resistências em série e aqui 2 resistências em série. Somando todo mundo, ó, 100 mais 100 mais 100, em cima a gente vai ter uma única resistência que vale 300. Então aqui a gente tem uma resistência de 300. E aqui embaixo a gente tem 2 resistências em série, então a gente vai ter 200. Quando vocês querem calcular a resistência equivalente de 2 resistências que estão em paralelo, vocês vão precisar utilizar a seguinte expressão. Que expressão é essa? Vamos lá, deixa eu puxar uma setinha aqui só. A gente vai usar a resistência equivalente de 2 resistores é dada pelo produto sobre a soma. Então, vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Assim, a gente tem o seguinte, que a resistência equivalente vai ser 300 vezes 200 divididos por 300 mais 200. Fazendo essa continha, vocês vão encontrar, olha só. 3 vezes 2, 6. Quantos zeros em cima tem? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. E embaixo a gente vai ter 500. Vou cortar os zerinhos dessa brincadeira. A gente vai encontrar 600 sobre 5. Se vocês fizerem a conta, vocês vão achar 30 ohm. A gente achou 30 ohm? Não. Gente, se vocês dividirem 600 por 5, vocês vão achar 120 ohm. Ok? Bem, feito essa continha, a gente já pode fazer a análise e ver quem tem a menor corrente elétrica. Se a gente colocar aqui, ó, vou colocar em ordem que a gente achou. 25, 66, 150 e 120. Olha só. Então, vai ser R1 vai ser 25, circuito 1. A resistência do circuito 2, 66,6 ohm. Do circuito 3, vai ser 150. E do circuito 4 vai ser 120.
Para ter a menor corrente elétrica, tem que ter a maior resistência. Então, o cara que a gente vai escolher vai ser aquele que vale 150, porque ele tem o maior valor. Então, gabarito, letra C, de casinha. Esse foi o desenvolvimento. Agradeço a sua atenção até aqui. Desejo uma ótima semana. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. Essa é uma resolução um pouco alternativa para essa questão. Então, é isso, gente. Boa semana, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!